E hoje eu abro a página aqui no Páginas Amarelas para a Késia. Gente, a nossa premissa é que os empresários que venham até aqui sejam indicados para que a gente saiba, olha, alguém já utilizou o serviço e realmente é bom, pode validar, pode comprar com tranquilidade. E nesse caso, eu fui a pessoa que tive a oportunidade de degustar uma mesa lindíssima, super elegante, onde nós estávamos tendo um evento da Slim Fit. Foi quando eu conheci o serviço da Késia e hoje convidei para que ela venha até aqui falar um pouco da empresa dela, de como começou, para que vocês também tenham a oportunidade de conhecer esse serviço que é, olha, nota 10. É um presente, como a gente estava falando aqui, né, Sim. em forma de presença. Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Carol. Já acompanho o trabalho do Páginas Amarelas e me senti extremamente lisonjeada de fazer parte desse seleto grupo aqui. E estou muito emocionada mesmo e feliz de contribuir e de contar a história e de bater esse papo aqui, que eu acho que vai ser muito legal. Então aproveita, já se apresenta, fala o que é, né, a empresa, como é que ela nasceu. Você fala, né, que já amava receber, como é que você percebeu que isso ali podia parecer ou ser realmente um negócio? Houve até uma transição de carreira aí também, sim. né? Conta pra gente. Então, a Quid nasceu do ato de receber, né? Eu sempre gostei muito de receber. Eu vim de uma família muito grande. A minha mãe é a segunda filha de 12 irmãos. Então, a gente sempre foi de casa cheia, mesa cheia. E eu sempre cresci ao redor da mesa, compartilhando comida, compartilhando momentos, né? E que viraram histórias na nossa família, né? Pouco tempo agora a gente esteve no casamento da minha irmã e a última, a caçulinha, casou. Então a gente estava lembrando de quantas vezes a gente esteve reunido em volta de uma mesa. E a gente está sempre comendo, né, gente? E então eu cresci com isso. Quando eu vim morar em Brasília, a família do meu esposo era toda pequenininha. Minha sogra, filha única, meu esposo, filho único. Só que ele era aquele filho único de casa cheia também. De muitos amigos, amigos de infância. Então, a gente transformou esses amigos em família aqui em Brasília. Então, a gente sempre gostou de receber muito. Então, a gente morava numa casa, moramos numa casa, então tem facilidade, né? Não tem que baixar o som depois das 10, é um negócio mais liberal. Então, a gente começou sempre a trazer os amigos para perto. E aí, de tanto receber, sempre foi uma coisa que despertou muito curiosidade em mim. E aí eu comecei a estudar sempre gostei de cozinhar também, então assim, eu aprendia receitas, aprendia uma coisa nova, testava os amigos ali para fazer uma coisa nova, e aí esse desejo foi crescendo e do ato de receber surgiu a Quid, né? A Quid vem de uma situação em que receber conecta, receber traz memórias, receber aproxima as pessoas, reconcilia pessoas. Então, a gente meio que investiu nisso e falei, cara, e se a gente levasse isso até as pessoas, né? E se a gente conseguisse reproduzir isso em mais lugares, né? E se a gente conseguisse facilitar a vida de quem quer receber? E aí, conversando e alinhando algumas coisas, isso virou uma empresa. Você cresceu já vindo e vendo, vindo de família empreendedora, vendo como é empreender, e isso já estava na veia ou a ideia era serviço público? O que mudou e que acendeu essa chama ou reacendeu essa chama de abrir uma empresa? Então, na minha família tem muitos e muitos empreendedores e meus pais são empreendedores. Minha mãe também teve essa virada de chave também. Ela, depois de 16 anos de CLT, com uma carreira assim, estável, porque ela já tinha virado chefe de equipe e tudo mais. Só que minha mãe sempre fez o extra. Minha mãe sempre correu atrás de algo mais. E um dia também virou a chavinha dela e ela foi empreender. E eu cresci inspirada nisso. Então, quando eu mudei para Brasília, sempre tem esse estereótipo, né? Concurso público, quem não é concursado não é bem sucedido, né? Se você não está num tribunal, você não está em lugar nenhum. Você não está em lugar nenhum, né? E aí, assim,
eu vim da área de comunicação, de publicidade. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar com publicidade em Brasília, porque, assim, marketing político, meu Deus, não, isso não era uma coisa que eu cogitava na minha vida, trabalhar com marketing político, por exemplo, assessoria de imprensa, de parlamentar, meu Deus, isso era uma coisa que me fugia completamente. Então, eu fui para a área administrativa. E aí, no que eu fui para a área administrativa, eu cresci na área administrativa. Fui trabalhar num órgão público, entrei no menor cargo, sem experiência, sem vivência, sem saber a diferença de um documento para outro. Eu comecei lá de baixo. Só que eu sempre procurei ser muito boa naquilo que eu fazia. Assim. Eu procurei estudar mais para ser melhor no que eu faço. Então, eu fui fazer faculdade de gestão pública, eu fui fazer pós em gestão pública, e nesses 14 anos eu fui tendo a oportunidade de crescer na empresa, e mais para frente eu vou contar isso, mas assim, depois de 14 anos, eu encerrei o meu ciclo na administração pública no cargo mais alto da minha empresa. Então, assim, eu cresci lá dentro, mas sempre ficou, o link agora com a minha história está aí, porque sempre ficou aquela vontade de fazer algo mais, fazer algo por mim, fazer algo que eu seja responsável por aquilo. Então, por mais que eu contribuísse de alguma forma ali no meu trabalho, porque eu trabalhei com aviação, eu acho que eu precisava ter algo meu, sabe? Então, ao longo desses anos todos, eu sempre trabalhei CLT. Quando eu não estava estudando, eu estava empreendendo. Eu estava fazendo algo a mais, né? Então, inspirada ali na vivência, na história dos meus pais, foi isso, porque eu queria trazer algo novo para a minha vida. E a transição aconteceu de fecho aqui e já abro aqui, ou ela foi acontecendo gradualmente, você percebendo em que momento precisou daquela segurança total, ou não? Ou eu fecho aqui e abro essa porta. Como é que aconteceu? Eu tive 2 começos, né? Primeiro, né, há um tempo atrás, pós-pandemia, eu já ali ociosa em casa, né, trabalho home office e tudo. Quando as pessoas começaram a receber as pessoas em casa, que surgiu esse boom do receber, porque as pessoas ficaram muito tempo sem poder receber em casa. Então, quando elas começaram a poder voltar a receber, meus amigos começaram a pedir ajuda. Kézia, vem aqui para casa, eu vou fazer um aniversário, eu vou comprar tudo e você monta uma mesa linda para mim, igual dessas que você monta na sua casa. E aí um chamou, outro chamou, outros pegavam, Kézia, você faz uma tábua de frios porque eu vou receber uns amigos na minha casa? Às vezes nem era gente que estaria na casa. E eu comecei a fazer isso com os amigos e pelos amigos. E aí um dia, numa caminhadinha de tarde, eu e meu esposo falamos assim, pô, isso é um negócio. Então, aí eu comecei aos poucos criar uma marca, criar um conceito, estudar muito. Então, assim, não é porque muita gente acha que empreender é pá. Eu estou aqui, abri um negócio, abri uma portinha. Não, você precisa estudar, você precisa se tornar referência naquilo, você precisa se capacitar. Então, foi aí que eu comecei a procurar cursos. Eu sabia receber, eu sabia. Mas eu precisava transformar isso num negócio. E para eu transformar isso num negócio, eu precisava estudar com quem sabia como ter um negócio dessa forma. Porque ter um negócio também não é montar uma tábua de frios, né, gente? Não é montar um café da manhã, um presente. É todo por trás, logística, entrega, insumos, preparo, conservação de alimentos, compra, logística, distribuição, fornecedor, diferenciação, marketing. Ixi, o leque é enorme, né? Então, eu comecei a estudar muito sobre isso. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a trabalhar com isso e, ao mesmo tempo, eu estava tentando engravidar. E aí vem um lado assim, humano, pessoal, mãe, e o filho não vinha. O filho não vinha, não era a hora certa, não era de Deus, porque hoje eu sei que foi a melhor hora, né? E aí nós começamos uma obra. Quando a gente começou a obra, a gravidez veio. Então, de repente, veio tudo junto. Eu tinha um CLT, eu tinha uma empresa já, eu já tinha um MEI ali registrado, a gente já atendia, a gente já tinha clientes, a gente já tinha um sistema, a gente já tinha um site, a gente já tinha tudo. E aí veio uma obra e uma gravidez. Eu falei, meu Deus, eu preciso focar em algumas coisas, eu preciso priorizar algumas coisas. E quando, nesse universo todo de priorizar, a única coisa que eu não podia, tinha várias coisas que eu não podia desistir. E a empresa foi o que eu podia
dar uma pausa, né? Como eu tinha um CLT, eu dei uma pausa, terminei de fazer a obra, curti minha gestação, voltei, tirei minha licença maternidade, voltei. Quando eu voltei, aquela roupa não me cabia mais. Nossa. Quando eu voltei para o CLT, tudo estava diferente. Não é a Kézia estava diferente, tudo estava diferente. Porque aquele CLT não era só que agora a Kézia era mãe, tinha uma outra rotina e tudo mais. Todas as minhas funções estavam diferentes, toda a minha equipe estava modificada, meu chefe tinha mudado, tudo mudou. E aí eu fiquei ali me sentindo escanteada, me sentindo pouco produtiva e me sentindo que, cara, o que eu estou fazendo aqui? E eu, por várias vezes, conversando com a nova chefia, com a nova liderança, eu falei, cara, eu não estou fazendo nada. Isso não me pertence, eu não sei não fazer nada. Kézia, todo mundo quer isso. Eu não. Toda mãe quer isso. Vai curtir teu filho, calma. Vive esse tempo para você e tal. A gente não está te cobrando nada. Falei, mas não se trata da cobrança de vocês. É comigo. Eu preciso ser alguma coisa e fazer alguma coisa. Não posso receber um salário e não fazer nada. Ao ponto que a minha substituta não recebia o meu salário e fazia tudo que eu fazia antes. Como eu convivia com isso? Isso não é normal, você lidar com isso. Assim. E aí foi quando eu falei assim, eu preciso voltar. Só que agora eu tenho um filho. Então, eu só posso migrar quando der certo. Eu preciso que dê certo. Só que aí foi quando eu dei o play de novo. Depois de um ano que eu voltei da licença maternidade, foi quando eu dei o play na Kwid novamente. Eu já tinha um Instagram, que eu já tinha tido um alcance grande. Eu já tinha uma gama de clientes. Tanto é que eu gravei um dos primeiros vídeos que eu gravei na rede social foi falando eu voltei. Porque antes de eu ir para a rede social falando que eu tinha voltado, eu tinha mandado para todos os meus clientes avisando que eu tinha voltado. E o tanto de mensagem que eu recebi de carinho, que legal, que bom, nossa, estava esperando você, não sei o quê. Recebi tanta mensagem de carinho que eu transformei isso num Reels, postando lá os meus clientes que voltaram junto comigo, sabe? E com 6 meses que a gente, menos de 6 meses que a gente tinha voltado, pum, furamos a bolha, assim. Já não era mais um negócio dentro de casa. Quando a gente fez a obra, a gente construiu um ateliê, então eu tinha um espaço para trabalhar. E aí eu comecei a atender clientes como Slim Fit, como marcas, né, empresas mesmo, e várias outras, mas é porque você citou aqui também. Então, a gente começou a ter esse destaque. Eu falei assim, amor, deu certo. Eu sempre faço essa pergunta aqui no programa, qual foi o momento que você percebeu, porque demora até a gente falar, isso aqui deu certo, você já respondeu, deu certo? Deu certo, porque a gente tem um boom ali no final de ano, sim, que quando eu montei a Kwid, a gente começou a atuar, a gente teve um preparo de uns 3, 4 meses até abrir a empresa, mas quando a gente começou em novembro, exatamente porque a gente visualizava ali um período que todo mundo está festejando, todo mundo quer receber os amigos. Gente, você fica o ano inteiro sem ver parente, final do ano você quer ver os parentes. Ah, você fica o ano inteiro prometendo de fazer um encontro com as amigas, se encontra, nunca sai. Final do ano costuma sair, sabe? Então, a gente viu no final do ano aí a oportunidade de começar um negócio aí. E aí, então, quando a gente voltou próximo do Dia dos Pais, porque também é uma data comemorativa que a gente entregava muitos presentes também. Então, quando a gente recomeçou no Dia dos Pais, quando deu o final do ano, novembro, eu já estava assim, tendo muita procura, muita demanda. Aí meu esposo virou e falou assim, amor, vamos segurar? Porque janeiro, fevereiro e março é muito fraco. Então, assim, a gente vai ter um bom final do ano, mas quem sabe lá março, aí você volta, porque aí já começa a preparar o Dia das Mães, porque o empreendedor trabalha com calendário, né? A gente que vende produto em presentes, a gente trabalha com um calendário programado. E aí, quando foi, aí eu falei assim, amor, mas se eu puder me dedicar ao dezembro, eu vou fazer um janeiro, fevereiro e março em dezembro. Aí ele, então vai, tô contigo. Me deu a mão e eu fui. Pedi demissão, estou de 14 anos na administração pública para recomeçar com vontade. Eu falei, cara, agora não tem como dar errado, não pode dar errado.
que é a cobrança que a gente faz, né, quando a gente é empreendedor. Mas foi nesse finalzinho de ano que a coisa engrenou, é um termo que a gente usa, né, a coisa deslanchou, e eu falei assim, cara, eu acho que empreender você precisa ter muita segurança, sabe? Assim, o mais difícil quando você empreende é ter segurança, certezas, porque é tudo muito instável. Então, quando chegou o final do ano e que eu via que a coisa estava dando certo, eu não tive medo do janeiro, fevereiro e março. Eu não tive medo. E, assim, janeiro, fevereiro e março foram ótimos, porque eu não tive medo lá atrás. Sim, sim. Entendeu? E o início, houve um investimento? Porque você falou aí que estava numa transição de construção, a saída, teve essa tranquilidade de começar tudo investindo, com um grande acervo. Nadinha, nadinha, nadinha. Investimento zero. O investimento era de tempo, nosso investimento era de tempo, de estudo, de preparo, de conhecimento, de troca. Era esse o investimento inicial que a gente tinha. Financeiro, não. A gente já tinha, né, uma marca, a gente já tinha alguns fornecedores, a gente já tinha um pouco ali de bases, de embalagens, de tudo, mas assim, investimento, falar assim, olha, estou tirando, peguei um empréstimo, tirei da minha reserva, estou colocando aqui, não. Então, a gente foi crescendo as coisas bem aos poucos. E eu vi essa semana, eu quero fazer um conteúdo sobre isso, porque fazendo uma faxina no início do ano, eu encontrei pedaços de fitas com a nossa marca. E essas 3 fitas contam a história da Quid. Quando a gente estava lá na primeira etapa e tudo mais, a gente tinha uma fita dessa finurinha assim. Não vou lembrar quantos milímetros, acho que são 12 milímetros ou 15 milímetros. E ela era uma fita fininha, com a nossa logo em dourado e tudo. E quando a gente voltou, o tamanho da fita aumentou. E hoje a gente usa a fita mais larga que tem. Por que essas fitas contam histórias? Conta a nossa história, porque isso é investimento. A fita mais fina era mais barata, era o que a gente conseguia fazer naquele momento. Então, o engrossar da fita conta um pouco da nossa história, porque conta o crescimento da empresa que foi aos poucos. Porque quando você está exposto numa rede social, por exemplo, as pessoas que chegam no ponto em que você está, às vezes não valorizam o que você passou. Nossa, chegou tão rápido. Nossa, foi tão fácil. Nossa, eu quero também. Nossa, cara, será que ela está ganhando dinheiro? Nossa, não sei o quê, sabe? Então as pessoas começam a te medir mais, sabe? As pessoas começam a te comparar mais. Então você fica muito exposto, né? E quando a gente fala disso, de contar essa história, é isso. É você começar no pequeno, ir para o médio e ir para o grande. A história da fita é uma simbologia Da trajetória. Sem atalhos. Quando eu comecei, eu tinha uma impressora usada. Há 6 meses atrás, eu comprei uma impressora especializada para cartões, para a gente fazer, imprimir foto, para a gente imprimir coisas personalizadas. Então, a gente começa com o que tem. E a gente conquista as coisas aos poucos. Então, a história do empreendedor, por trás de toda a história, de todo empreendedor, eu acredito que no Paz Amarelas vocês veem isso sempre, né? Começa lá no salão de beleza, às vezes na sala de casa, como começou a Quid na cozinha da minha casa. Então, a gente tem um espaço, a gente tem uma impressora, a gente tem uma fita mais larga, a gente tem embalagens novas, a gente começar de uma caixa de MDF e mudar para uma caixa de pinos, é uma evolução e as pessoas não sabem. Porque a MDF, ela custa 7, a pinos custa 14. Estou fazendo uma referência ao dobro, assim, sabe? Então você evolui tudo, a sua entrega. E eu acredito, Kézia, que os empreendedores que começam assim, muito bem, vão entrando nessa linha e, de repente, você não ouve ali mais falar, além de todos os percentuais de empresa que nos primeiros 2 anos vão fechar, eu acredito que tem um fator que começa a diminuir a qualidade para aumentar o lucro. Olha a história como é diferente. Eu fui melhorando. É muito bom quando a gente tem essa excelência conosco,
as pessoas percebem. E aí você foi só melhorando, só melhorando. Degrau. Então agora, para quem não conhece, conta o que é a grazing, né? O que significa. Uma coisa que você não falou também, que eu acho o nome é quid. Quid. Quiding. Quid. Conta, porque deve ser algo assim super diferente. Eu tô rindo aqui porque a gente estava conversando no bastidor e é bom que vocês vão entender. E eu quero que você também explique por que um presente, né, da Quid muda completamente essa experiência aí de presentear, na sua percepção. Certo. A Quid, esse nome a gente criou da junção do meu nome e do meu esposo. Eu sei que isso soa muito brega, gente, mas o amor é brega. Mas Quid é a junção dos nomes Kézia e Ed. E a gente achou esse nome sonoro, né? Um dia surgiu, a gente fazendo conexões, unindo meu nome a outras coisas, enfim, pensando no conceito, né? E aí o Quid é um nome que soou forte, rápido, fácil de pronunciar. E assim, se a gente for para fora do país, as pessoas vão conseguir falar Quid. Se a gente alcançar aí um nível internacional. Mas o conceito Grazing Food, que aí é uma coisa que eu acho interessante a gente explicar, é um conceito que veio da Austrália. Ele chegou no Brasil em 2010, mais ou menos, em meados de 2010, algo assim. Porque ele quer dizer comida de pastoreio. A rigor, né, a tradução é comida de pastoreio. Mas o que isso quer dizer? O que isso representa, né? O Grazing Food é um estilo, né, de servir. Então, é uma comida farta, posta sobre uma mesa, sobre algum lugar, em que as pessoas consomem de maneira fácil, de uma maneira facilitada. Por isso que, assim, não são em potinhos, não são em embalagens, não são em coisa. Tanto é que os cafés da manhã sofreram essa transição. A gente tem a cultura de presentear com cesta de café da manhã há milênios. Há muito tempo se criava aquela cesta cheia de pacotinhos, embalagens e tudo mais. E aí, com esse conceito, a gente começou a servir uma comida pronta. Você tem tudo pronto para se servir. Então, quando você recebe um café da manhã hoje na sua casa, você recebe um café que você vai consumir na hora, ali. É para você sentar, saborear, viver esse momento, sentir esse momento e tornar esse momento inesquecível. Que eu acho que os presentes que a gente entrega, eles contam histórias. É uma coisa que a gente tem carregado conosco, exatamente isso, é contar histórias, porque eu ouço cada cliente, todo cliente que chega até nós, chega contando uma história. Eu quero dar um presente para minha filha, porque é aniversário dela. Eu quero dar um presente para minha filha, porque ela se separou. Eu quero dar um presente para o meu sobrinho. Hoje a gente fez uma entrega muito interessante. A tia estava dando um presente para o sobrinho, mandou uma cesta de café da manhã para o sobrinho que está se mudando de São Paulo para Brasília. Eles viveram todo o processo de mudança ontem, chegando de viagem, desembalando coisa, descarregando, né, empresa de mudança, aquela coisa toda, e hoje, a primeira manhã na casa deles foi com um café da manhã nosso. Por isso que eu digo que a gente conta história, porque no cartão tinha uma mensagem linda, vocês não estão sozinhos, a gente está aqui com você. E eu acho que quando a gente entrega, né, além do presente, né, ele vai contando essa história, esse cartão, essa mensagem dizia, vocês não estão sozinhos. Sim, a gente está com você. Então, assim, talvez eles estivessem com medo de enfrentar uma cidade nova, novos desafios, e você recebeu-lhe um presente que simboliza, te acolhe, sim, que te abraça. Além, gente, da comida ser o presente perfeito também, né? Porque quem é que tem compra em casa depois do primeiro dia de mudança? Você acorda, ligou a geladeira, não tem nada. Então, a primeira refeição do dia fez todo sentido, um café da manhã, né? faz todo sentido, isso é muito legal. É por esse motivo e quais mais você sempre reforça que entrega experiência muito além de comida? É porque é isso, né? Primeiro, eu acredito que a Quid tem um presente perfeito para todas as ocasiões. A gente entrega presentes de luto, de promoção no trabalho, de aniversário de casamento, nascimento de bebê, formatura, promoção no trabalho, e eu nem sei se eu consigo falar todos. Divórcio, que você acabou de falar, achei esse né? ótimo. Muito legal. Então, a gente tem muitas ocasiões em que a gente presenteia. E
o que é legal do nosso presente é o facilitador, que eu acho que a gente está falando aqui do emocional, do contar histórias e tudo mais, mas tem um facilitador, gente. Você compra do conforto da sua casa, você não enfrenta shopping lotado, você não paga estacionamento, você não enfrenta trânsito, você pelo seu celular, a gente vende facilidade também. Eu acho que isso é muito legal. A gente vende facilidade porque é muito fácil você presentear alguém importante, alguém especial, porque do conforto da sua casa, você pega o seu celular, entra em contato com a gente manda um catálogo, a gente ouve você, o que você quer presentear, por que você quer presentear, para que a gente consiga conectar esse presente com a presença que você quer ter, entendeu? E aí a comida, a gente escolheu, né, a comida como presente, porque é uma coisa que agrada a todo mundo. Quem não come, gente? Não existe quem não come. Existe quem não come isso, quem não come aquilo, mas não existe quem não coma. Então a gente tem um presente ali farto que, eu acho que a pessoa não come pão de queijo. Sim, mas ela vai comer croissant, ela vai comer um biscoito importado, uma coisa diferente, ela vai comer o bolinho, ela não come açúcar. Não, mas tem vários outros itens ali que ela vai comer. E será que ela não vai compartilhar isso com alguma outra pessoa que come essa outra coisa? Então, gente, é um presente muito perfeito, porque a gente realmente entrega essas várias situações. E o presente como um todo, como o café da manhã, como a cesta de presente personalizada, é isso. Você consegue levar a sua presença, você consegue levar o seu abraço, você consegue levar o seu parabéns, você consegue se fazer presente. Ontem a gente fez uma entrega onde uma tia foi convidada para um aniversário, ela não poderia estar presente porque ela está doente, ela está fazendo um tratamento e tudo mais, e ela nos encomendou um café da manhã para entregar para essa sobrinha, dizendo o seguinte: sinta-se abraçada. Olha só, o nosso presente, ele leva abraço, ele leva esse carinho. Sinta-se abraçada, eu não posso estar aí para te dar um abraço de aniversário, mas esse presente, esse café da manhã, te abraça nesse momento. Então, eu acho que é isso que a gente entrega. A gente consegue fazer presença em várias situações. Com certeza. E quando alguém recebe esse café da manhã, porque daqui a pouco eu quero que você explique direitinho quais são os produtos, quero até que depois você mande umas imagens, que quando a gente estiver fazendo as edições, porque eu fiquei sonhando aqui com o tamanho da fita, quando você estiver falando, e a gente poder visualizar essa fita pequenininha, acho que vai trazer essa verdade, representatividade. Sim, né? Daquele momento. Assim como também dos produtos, quando você estiver falando de cada um deles. Mas antes disso, eu quero entender o que você quer que eu sinta ao receber um presente Kwid na minha casa. Cada cliente que recebe, na tua intenção ali, o que você deseja que essa pessoa sinta? Eu acho que... Vou corrigir. Acho não, né? Porque quando a gente acha, minha avó dizia que quem acha não sabe nada. Eu acredito que a Kwid leva uma experiência. Porque uma vez que você recebe um café da manhã, você nunca vai esquecer. Você pode esquecer do perfume que você ganhou ano passado, porque ele já acabou, já foi embora e tal. Mas a cesta de café você não esquece. Então, é onde você cria memórias, você cria histórias. A gente tem uma pessoa, uma cliente, que há 2 anos ela presenteia pessoas especiais no Dia das Mães. E ela falou que ela contou pra gente que queria criar essa conexão através do nosso produto. Que ela queria ser lembrada nesse dia, que ela queria que essa pessoa fosse lembrada como alguém especial na vida dela, alguém que fez parte da trajetória dela. Então, todo Dia das Mães, ela tem 3 pessoas que recebem o nosso café da manhã. A mãe e 2 tias, que foram pessoas importantíssimas na vida dela e que representam a maternidade para ela. Então, ela falou assim: Kézia, você pode ter certeza que todo ano eu sou sua cliente, nessa data principalmente, porque eu quero contar essa história. Eu quero que a minha filha cresça vendo eu presentear pessoas importantes para mim. Eu quero que a minha filha cresça inspirada em valorizar pessoas que tiveram presente na minha vida. Porque, gente, o presente é isso. Quando você entrega um presente, você está dizendo para a pessoa você me importa. Que você me importa, você é importante para mim. Sim, muito legal. Vamos partir para o que eu
te pedir, porque eu tenho outras perguntas aqui falando do mercado de cestas, de tudo isso, mas eu gostaria que você falasse hoje dos produtos. O que a Quid entrega, né, que ali tem na prateleira padrão, na sua esteira de produtos, e se há algum diferencial, se eu quero personalizar, ou tem como criar alguma coisa, se você vai até, porque tem os eventos, tem tudo isso, tem muita coisa para explicar, né? Muito. Então, let's do it. Vamos lá. Hoje a Quid é composta por algumas frentes, né? A gente tem cesta de café da manhã, a gente tem cesta de presentes personalizados, nós temos tábuas de frios e nós temos eventos. Os eventos hoje em dia, nós fazemos mais eventos corporativos. A gente falou muito da questão de receber, mas o nosso receber, ele está mais em tábuas de frios, né? Você tem a oportunidade de receber alguém na sua casa, você pede uma tábua para a gente entregar. E tem porque também o investimento. Isso, então a gente tem as tábuas e a gente tem os eventos. Os eventos a gente trabalha hoje em dia mais com eventos corporativos. Ok. Aí agora vai pontuando cada um e destrincha para a gente o que é esse. Porque, por exemplo, eu estou aqui pensando, como que é essa cesta de presente personalizada? Ela vai ter tais itens, ou eu mando alguma coisa, ou como vai ser? Então, fala o produto, né? E o que é, como é, as possibilidades para 2, para 3, para 10, para cada um deles, separadinho. A cesta de café da manhã, a gente trabalha em alguns formatos. A gente tem um modelo padrão e um modelo premium. Eles se diferenciam um pouquinho ali, porque o modelo padrão, que a gente manda em uma base de pinos, com uma alça de couro, ela é bem bonita, bem sofisticada assim. E a gente tem um modelo premium, que é numa base de acrílico, ela entrega um visual um pouquinho diferente, além da gente colocar um bolinho diferente, um chocolate importado, algumas coisas assim. E aí os cafés da manhã a gente tem para 1, 2 e 3 pessoas, que não é para 3 pessoas. A gente trabalha com a Despertar, que serve 1 pessoa, Amanhecer, que serve 2 pessoas, e a Compartilhar, que é uma cesta farta, grande, normalmente a gente utiliza ela para presentear uma família, né? Se é um casal com 2 filhos, 3 filhos, mais pessoas que vão consumir, a gente tem o modelo Compartilhar. Então, nesses 3 modelos, nós temos a versão padrão e a versão premium. Depois a gente muda para presentes personalizados. O que são esses presentes personalizados? A gente tem um catálogo, onde a gente tem uma Grazing Coffee, que é um presente para quem ama tomar café, tem uma prensa francesa, tem um café gourmet, tem um biscoitinho de chocolate, de café, alguma coisa nesse sentido. A gente tem uma Grazing voltada para vinhos e queijos, a gente tem uma outra Grazing para cerveja e petiscos, a gente tem Grazing Maternidade, a gente tem 2 ou 3 modelos também que a gente trabalha, que é para o nascimento de bebê e tal. Então, a gente chama de presentes personalizados porque ele se encaixa e se enquadra em várias situações que você queira presentear. Várias datas. Várias datas, várias ocasiões e vários estilos de pessoas também. Porque a pessoa não bebe. Não, ok, a gente tem um modelo de café, a gente tem um modelo com suco, a gente tem um modelo que é uma bolsa, que é uma cesta em formato de bolsa. Então, a pessoa ela vai ganhar um presente ali, depois ela vai usar aquela bolsa, porque ela é uma mulher moderna, ela amarra um lenço ali e já sai com o presente dela, né? Então, os presentes personalizados, a gente diz, é porque ele tem a carinha, o cliente escolhe de acordo com o que o presenteado gosta. Dentro desses presentes personalizados, a gente pode fazer troca de itens, sabe? Ela não come isso, eu queria acrescentar aquilo. Tudo isso é muito ajustável, porque é isso, personalizar é isso, é você poder... eu gostei dessa tábua de frios, ela está com vinho. Eu queria colocar uma espumante, porque é o que agrada mais o meu cliente. A gente vai colocar uma espumante. O meu cliente... a gente está no verão, a gente queria dar um vinho branco. A gente tem uma cartela de vinhos ali, você escolhe e a gente troca. E a gente teve uma situação assim também. A pessoa comprou um vinho especial e falou assim, poxa, eu queria mandar esse vinho para a pessoa, mas eu queria com uma entrega diferenciada. Eu não quero bater na porta da pessoa e entregar um vinho. Não. Eu vou contratar essa tábua de frios e gostaria que você entregasse com esse vinho que eu comprei. Então, a pessoa faz um cartão,
A gente compra o vinho, a pessoa mandou entregar o vinho lá no ateliê e a gente pega e faz essa entrega junto e tudo mais. O cliente que recebeu sentiu o cuidado, sentiu o carinho, porque no cartão falava, ó, esse vinho fez lembrar você, alguma situação assim, e o cartão contou a história, digamos assim, né? Então, quando a gente fala que trabalha com presente personalizado, é moldar e fazer o que precisa ser feito ali para aquela pessoa se sinta única ao receber aquele presente. E depois disso vem as tábuas de frios, que é onde a gente contou aqui a história de receber, né? A gente facilita a vida das pessoas que querem receber amigos, que querem receber parentes, grupos do trabalho, qualquer coisa assim. Então a gente tem desde a tábua para 2 pessoas. A gente usa o nome grazing lá, mas para ficar mais fácil para você entender, são as tábuas de frios, né? A gente tem desde a Veneza, que é uma tabuazinha para 2 pessoas, que tanto ela é muito consumida para presente, a pessoa dá de presente para um casal e tudo, quanto para consumir com mais uma pessoa, né? Seja ali numa noite romântica, seja uma comemoração de um aniversário mais em off ali. Então a gente tem desde a tábua para 2 pessoas até a nossa tábua de metro, que é uma tábua que serve de 12 a 18 pessoas. Então, você tem a facilidade de entrar em contato com a gente. Eu quero uma tábua para 12 pessoas, para 18 pessoas. Ah, a gente fez isso recente também, agora no final do ano, teve várias coisas. Aí eu contratei um chefe de cozinha para fazer um jantar para a gente, mas eu quero a tábua de frios como entrada. Então, a gente levou a tábua de frios como entrada e o chefe cozinhou o jantar principal. Então, as pessoas ficavam ali petiscando, se deliciando com aquela tábua enquanto alguém preparava. Ah, eu contratei um sushi man, teve esse caso também, que aí para não ficar só sushi, porque nem todos gostam tanto, a gente quer uma tábua de frios também para a gente ter 2 opções de cardápio ali, as pessoas consumirem aquilo ali. Então, a tábua de frios. E por último, os eventos, que são as mesas gastronômicas, né? O produto diferenciado que a gente serve nos nossos eventos são bem isso. São mesas gastronômicas, elas têm beleza, elas têm propósito em cada coisa colocada. A depender do horário, a depender do número de pessoas, a depender do local onde vai ser servido, a depender da intenção. A gente tem cliente que quer receber na sua loja clientes sofisticados, um grupo seleto ali de clientes, então eles querem algo um pouco mais sofisticado. Não, a gente quer um negócio para que quem chegar aqui se sinta acolhido, fácil de comer, fácil de pegar. A gente quer uma agilidade, a gente quer um lanche muito rápido, porque depois a gente vai para uma cerimônia, ou porque depois a gente vai para uma entrega de prêmios, ou porque a gente vai para uma palestra, então a gente quer algo muito rápido. Então, assim, a gente navega aí sobre os vários tipos de evento que o nosso cliente deseja fazer. Kézia, mas nessas mesas gastronômicas, né, elas só têm itens salgados, doce, eu quero, sei lá, receber todos os sábados, em média ali eu tenho 15 clientes, 20 clientes, posso utilizar? Ou qual é o mínimo que você atende, né, de pessoas para essa mesa gastronômica? Se for em casa, enfim, em que situação, né? Inaugurações, como que funciona, e inclusive essa questão do cardápio. Certo. Quando o cliente nos procura com um quantitativo de 15 clientes, de 15 pessoas, 12 pessoas, já teve pessoas que nos procuram, eu quero fazer um evento, um aniversário, são para poucos amigos, são só 10 pessoas. A gente recomenda sempre a tábua de frios, porque ela já é um serviço completo, né? Ela já tem ali frutas, queijos, charcutaria, nuts, patê, pães, entradinhas e tudo mais. Para a gente montar uma mesa gastronômica, a gente recomenda mínimo 15 pessoas. Porque a partir de 15 pessoas, a gente consegue diluir um pouco a logística, o processo de criar um evento, né? Então, assim, a gente tem um quantitativo mínimo de 15 pessoas para um evento e hoje a gente atinge, para a mesa gastronômica, em média, 50 pessoas. Apesar que a gente tem um cliente que a gente está desde o ano passado trabalhando com eles, com a inauguração de uma academia que a gente faz para 200 pessoas. Uau. A gente já fez 6 inaugurações com 200 pessoas, em fevereiro vamos ter mais 3,
inaugurações para 200 pessoas. Não é o que a gente trabalha todo dia. O nosso dia a dia é muito mais ali, entre 30 e 50 pessoas, a gente atende muito esse quantitativo de pessoas. Porque dessa forma a gente consegue personalizar essa mesa. Como eu disse anteriormente, você falou sobre os itens que compõem, é sempre uma conversa com o cliente, porque cada cliente tem uma demanda, né? Eu vou fazer um evento que vai durar muitas horas, então eu preciso de algumas coisas, alimentos mais robustos, alimentos mais que encham realmente, que preencham aquele espaço todo ali. Ah, não, é para um encerramento de um evento curto. Eu vou ter uma palestra de 1 hora e quero fazer um negocinho ali bem rápido, que as pessoas estão em trânsito e tal. Por exemplo, uma inauguração de clínica. Nós temos uma inauguração de uma clínica médica, onde os convidados eram médicos. A agenda de médico é uma loucura. Então, as pessoas que passariam ali, elas ficariam 15, 20 minutos naquele ambiente. Então, a gente precisava de itens rápidos, bonitos, sofisticados, claro, mas rápido, de fácil absorção, de comer rapidinho, uma comidinha ali, bem finger food mesmo, bem fácil de ser consumida, sabe? E que a pessoa também, é um outro cuidado também. Como a gente trabalha com essas mesas gastronômicas, as pessoas conversam em volta da mesa, trocam, fazem network e tudo mais, a gente não pode servir nada muito grande, porque as pessoas não podem ficar mastigando o tempo todo. Eu estou conversando com você aqui, não consigo falar porque mude um pedaço de pão que ele não dilui na minha boca. Então, você precisa de tempo e tal. Então, a gente serve mini porçõezinhas, que hoje em dia tem até o nome também de finger food, que é isso, né? Pequenas porções rápidas, para que a pessoa consiga consumir ali e já partir para uma conversa, já partir para uma troca, um network e tudo mais. Como a gente trabalha em ambientes empresariais, tem essa questão também. A gente chega, leva tudo, monta tudo, quanto tempo de evento você quer, a gente chega, desmonta tudo, você não tem nenhum trabalho, você não tem nada é preparado no local. Isso é muito interessante porque é uma coisa que diferencia também o nosso trabalho. Porque se a gente às vezes vai numa loja, se a gente vai numa clínica, num escritório, você não tem uma cozinha para preparar. Cheiro, cozinha, espaço e tudo aquilo. Então a gente leva tudo pronto, chega, monta, 20 minutos, meia hora, você tem um evento montado para atender seu cliente. São todas comidas frias. O que vai além? Eu, por exemplo, quando tive a oportunidade de degustar uma mesa, eu acho que era um brie que tinha uma calda de bacon, Ai, muito bom. Era um brie folhado com caramelo salgado. Ou isso, ou parma frito, não sei. Foi a terrine de gorgonzola, com geleia de frutas vermelhas e crisp de parma. Normalmente, a gente trabalha com os nossos eventos com itens frios, exatamente por conta disso, né? A gente leva tudo pronto para ser consumido, tudo fácil, né? Então, normalmente são itens frios. Quando tem necessidade, a gente fez, por exemplo, aniversário em que a pessoa quis ao final um caldinho. A gente preparou um caldinho quente para o final e tal. Então, por isso que é sempre muito ouvir a necessidade do cliente, entender o que ele quer, entender o propósito daquilo, porque os mini eventos, né, eles sempre têm um propósito. Por que as pessoas estão recebendo? Tem as questões dos aniversários, sim, mas quando é pelo empreendedorismo ali, o negócio e tudo, a gente atende hoje um grupo de concessionárias em que eles recebem cliente ao longo do dia todo. Se eu colocar algo quente ali, se eu colocar algo para ser consumido quente, o próximo cliente ou vai comer frio, ou vai comer frio, ou então vai ficar uma coisa ressecando ali o dia todo. Não, então tem que ser comidas fáceis e comidas que têm essa durabilidade. E ficam fresquinhas ali o tempo todo. Maravilha. Kézia, o mercado de cestas e desses mini eventos cresceu muito, né? Igual eu falo, todo dia abre-se um negócio novo, porque entendeu-se que através do YouTube eu viro especialista muito rápido. É só fazer, é só embalar. O que diferencia a Quid das outras empresas que estão aí no mercado, que não é só mais uma? Eu acredito que o que nos diferencia é o cliente. Olha que inusitado. Porque você aprender a ouvir o cliente te torna cada vez mais especialista em clientes.
Então, quando você consegue ouvir o seu cliente, a necessidade dele, você consegue acompanhar o mercado, a evolução, as mudanças, as trocas. Porque se eu tenho um produto no meu catálogo que ele não está saindo, é uma forma de ouvir o cliente. Pô, se ele não está saindo, ele não está legal, ele não está atrativo, ele não está... Pô, se eu tenho um produto que está saindo muito, poxa, é isso aqui que meu cliente quer. Quando o cliente entra em contato e fala, a ocasião que eu quero presentear é essa, e você tem o que apresentar para o cliente, fala, olha, então eu acho que o presente ideal, o presente perfeito é essa cesta de café da manhã, você se torna diferente. Porque hoje eu acredito que o que as pessoas mais buscam é ser ouvidas. Então, o diferencial da empresa, que não deveria ser um diferencial, não deveria ser uma coisa de outro mundo, mas eu, como consumidora de muitos produtos, eu vejo quanto às vezes a empresa banaliza, assim, você está o tempo todo querendo falar que você quer aquilo, você quer aquilo, você quer aquilo, mau retorno, você não tem retorno, você não é ouvido e tal. Então, quando eu digo que é um diferencial, é isso. Você não é atendido por uma máquina, são pessoas que estão te atendendo, entendendo a sua necessidade e criando produtos especiais para você. Eu achei sensacional essa resposta e, inclusive, a gente estava conversando sobre isso semana passada. Às vezes a gente cria um produto, ingessa aquilo, porque eu acredito que é o melhor para aquele público que vai consumir e, na verdade, eu não ouvi. É isso que a pessoa está querendo. Não, eu tenho esses pacotes. Se quiser, é assim. Mas como assim? Você está fazendo esse produto para quem? Né? Cada cliente tem uma necessidade. É claro que a gente não está falando aí em indústria de grande escala, né? Em cremes, vamos personalizar o seu creme. Agora, algo, né? Por exemplo, aqui a gente tem a aceleradora e eu não posso fazer um trabalho com você de, né, buscar novos clientes, trazer um novo conteúdo, igual eu faço para todo mundo. Não, só pode ser assim. Quem que é seu público? Ah, seu público está lá no São Sebastião, então ele não vai ver o Instagram ou o YouTube. E o que a gente faz? Então vamos mandar um carro de som. Porque é um público que está esse horário, naquele período em casa, e esse som e essa nova empresa que chega ali vai aparecer assim. Então, eu acredito que quando, né, a gente continua sendo procurada, a empresa vai crescendo, é porque as pessoas realmente se sentiram vistas no que elas precisam, não só no que eu, enquanto empresário, quero vender e ponto final. Exatamente. Faz todo sentido. Ouvir o cliente é um diferencial hoje em dia. Eu acredito que muito forte nisso. Como eu trabalhei com comunicação antes de trabalhar com administração pública, eu sei da importância de você falar e ser ouvido. Muito. Então, acho que quando você trata o cliente como parte do seu negócio, o cliente fazer parte do teu crescimento, do teu dia a dia, sem dúvida vira um diferencial. Você sempre fala em curadoria, detalhe, estética, né? Que tudo isso são pontos importantíssimos e imprescindíveis para a Quid. O que você não abre mão, de jeito nenhum? De nada. Quando a gente trabalha principalmente na área de alimentos, assim, a gente não pode escorregar em nada. A curadoria de produtos é muito importante porque você tem que ter produtos novos, produtos que você encontra, produtos diferentes, produtos, enfim, fornecedores bons. Você tem que ter bons fornecedores, você tem que testar fornecedores. Você não pode abrir mão disso. Ao mesmo tempo que você não pode abrir mão de uma embalagem bonita, de uma apresentação organizada, assim como você não pode abrir mão de jeito nenhum de logística, o transporte disso. O transporte, as entregas nossas hoje são feitas exclusivamente por motorista da empresa. Por quê? Já testamos carros de aplicativo, serviços de aplicativo no geral, que o produto não chegou, que o produto chega bagunçado, porque as pessoas não têm carinho pelo seu produto. Elas não têm compromisso com aquilo. Então, a gente viu que não poderia abrir mão da logística. A gente não poderia deixar a logística ser feita de qualquer forma. Sim. Então, hoje, ter uma empresa são vários pilares
e que nenhum pilar desse pode falhar, porque senão Não tem a mesma... você não entrega a mesma qualidade, você não entrega a mesma perfeição, você não entrega o que você se propõe. Tem muita gente que não entende o termo curadoria. O que é curadoria no seu negócio? Curadoria, eu comecei a falar um pouquinho dele aqui, é você escolher produtos, é você buscar parceiros, é você ter fornecedores confiáveis. Então, quando você faz uma curadoria, é uma seleção, né? Curadoria é uma seleção de itens que combinam, né, com o seu produto, que combinam com o seu propósito, que combinam com o seu público, né? Então, assim, hoje quem acompanha a gente, quem está chegando aqui agora também vai ver, que a gente trabalha com produtos muito diferenciados, porque a gente quer no seu café da manhã algo diferente. Vou citar um exemplo. Nosso café da manhã não é com pão de sal, não é com pãozinho de forma, não é com uma torradinha comum. Por quê? A gente entende que se você acorda um pouquinho mais cedo, vai na padaria e compra. Não. A gente entrega um doce de leite argentino, a gente entrega um croissant feito com uma massa da casa, né? O nosso fornecedor tem essa receita. A gente entrega um queijo Minas padrão, que é um queijo que você não está acostumado. A gente nas nossas tábuas não tem mussarela. Nas nossas tábuas de frios não tem mussarela, não tem presunto, não tem peito de peru. Porque isso as padarias vendem. A gente traz ali uma curadoria de queijos finos. Você vai encontrar um queijo brie, você vai encontrar um queijo Gouda de boa qualidade, um queijo gruyère, um queijo emmental e por aí vai, são inúmeros. A charcutaria são as carnes, né, que a gente serve nas nossas tábuas de frios. Não são, como eu disse, não é o corriqueiro, o presunto e tal. A gente vai ali começar com salame italiano, lombo canadense, parma, presunto serrano, copa e por aí vai, infinidade, que quanto maior a tábua, né, mais diversificado é o nosso produto. Então a curadoria é unir todos esses produtos, todos esses itens num produto, de forma que eles se harmonizem, se complementem e que fique agradável aos olhos, mas também ao paladar. Maravilha! Como é que você conseguiu manter a identidade desse personalizado da Quid entrando para esse mercado de café, de eventos, de tábuas, de eventos corporativos? Porque são áreas diferentes, tamanhos diferentes, né? Sim, como eu disse, como a gente foi crescendo aos poucos, a gente foi implementando na empresa pequenas coisas, né? Então, a gente começou com tábua de frios, depois a gente começou a entregar eventos corporativos com as mesas gastronômicas, depois a gente veio para os cafés da manhã até os presentes personalizados. Isso foi uma crescente. Então, a gente, sem perder a identidade, sem perder o estilo que a gente queria trabalhar, a gente foi estudando e acrescentando na nossa empresa. Hoje ela é uma empresa com vários leques de atuação, mas cada um com sua personalidade, cada um com seu atendimento. E procedimento operacional. O processo operacional para cada um, com jeitos de trabalhar, com formatos individualizados, mas que todos eles contam a história da Quid. Maravilha. Como é que você quer que as pessoas que tiveram essa experiência, né, lembrem da Quid, mas daqui a alguns anos? É uma pergunta bem sutil, mas difícil, assim, porque... Ainda tem objetivos para a Quid? Quais são os sonhos que estão aí permeando? Então, se é daqui a alguns anos, muito provavelmente esses próximos degraus a serem alcançados talvez já tenham sido conquistados, porque você chegou ao momento a falar, inclusive, de se a gente vender para fora ou importar, eu acho que você chegou ao momento e falou assim, isso. Né? Falei, nome, né? Que podia ser em uma fala estrangeira, né? Sim. Acho que não tanto, assim, ao ponto de atender um outro país. Por que não se for em modelo de franquia? Mas, assim, a gente já atende clientes de fora,
que é onde a gente leva essa facilidade, né? A gente, como eu quero que a Quid seja lembrado como presença. A gente contar histórias das pessoas é muito significativo para mim, é muito simbólico, porque o presente que a gente entrega, que a gente leva até o nosso cliente, ele conta uma história, e essa história é que vai ser lembrada. Então, a Quid vai ser lembrada como o presente perfeito, porque quando a Carol disse que a gente, né, alcançar outros patamares, né, internacionais, hoje a gente tem clientes nossos de fora do país, são brasileiros que moram fora e que por alguma razão não estão perto de alguma pessoa querida, de algum familiar, e elas se fazem presente com os nossos presentes. Então a gente já faz transações internacionais aí, Pronto. já tem Pix internacional na Quid, mas é isso, eu acho que a gente quer ser lembrado como uma empresa que conta história. Kézia, a gente já está indo para a pergunta final, porque agora está vindo, né, a última página, que é o nosso quadro mais dinâmico, mas eu gostaria que você quebrasse uma objeção que eu percebo ainda, por exemplo, até na minha própria família. Eu nunca vi minha mãe presenteando com cesta ou com tábuas, né? Então, acho que tem pessoas que ainda acreditam que é só uma cesta, não é um presente que vai ficar. Qual a resposta que você tem visto com relação a tudo que você entrega, porque você vê vários clientes, talvez as pessoas te liguem até agradecendo. Eu mesmo recebi, né, uma cesta e vi a total diferenciação, foi super especial para mim, né, por não chegar, por exemplo, no horário da reunião da noite, a pessoa quis te fazer uma surpresa, né, enfim, como é que a gente fala para essas pessoas, né, o que você tem a falar para essas pessoas que não consomem esse produto, porque ainda tem crenças aí pré-estabelecidas e que é bem diferente. Então, eu já disse algumas vezes aqui que a gente entrega uma presença, né? É uma forma de você, principalmente os cafés da manhã, a gente chega na casa da pessoa no primeiro horário, então ela acorda, ela desperta do dia especial na vida dela, sabendo que foi lembrada, que foi cuidada, que está sendo amada, que aquele dia será importante para ela. Se for um aniversário, se for uma outra ocasião, a gente leva o abraço, o carinho. Então, o nosso presente é uma forma de se fazer presente, é uma forma de... é muito mais do que dar um presente, é estar presente, porque parece que o que eu sinto é como se as pessoas estivessem se transportando para aquele momento, porque a gente entrega um momento. Quando a pessoa recebe um café da manhã logo pela manhã, é num horário perfeito, onde ela vai poder sentar, compartilhar ou não aquele presente, independente a depender do tamanho escolhido, da vivência da pessoa, ela vai compartilhar aquele momento até com a pessoa que deu de presente para ela. Então, você disse que as empresas também têm crescido nessa questão de dar esse presente, porque a gente vem de uma facilidade também. Você, do conforto da sua casa, você faz um pedido e a pessoa vai receber lá com data marcada, hora marcada e muitas das vezes personalizado. E gosta disso, gosta daquilo. Então, a gente leva esse abraço, leva esse carinho, leva esse cuidado em forma de presente e aí, dessa forma, a gente acaba conseguindo transformar momentos simples em momentos especiais. Sim, muito mesmo. Eu concordo. Valido. Eu gosto demais de receber cestas. Sabe, os kitzinhos, o que fica ali, principalmente agora que já vem com caixas que a gente pode reaproveitar, reutilizar, usar no cotidiano, né? É muito legal. Vamos lá, a última página. Agora a resposta é curta, de uma palavra ou uma frase, e mais rápida. Ok? Sim. Sem pensar muito. Empreender é? Não desistir. Presentear para você é? Cuidado. A Quid existe para? Encantar. O maior erro de quem empreende? Desistir. O maior acerto da sua trajetória? Persistir. O que nunca pode faltar em uma experiência? Carinho. Uma palavra que define a sua marca? Cuidado. Uma frase que guia as suas decisões? Conectando todas essas pequenas respostas, não é nenhuma frase pronta, mas é empreender
é difícil, mas não é impossível. Quando eu digo que desistir não é uma opção, porque você tem que ser ali focado, estudar, praticar, buscar e acreditar muito. Você acreditar em você é todo o diferencial da sua vida. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais acredita. Então, quando você fala assim, a gente não precisa ter uma frase pronta, porque empreender é isso, é não desistir, é acreditar. Vão ter momentos difíceis, vão ter momentos mais fáceis, mas você não pode desistir. Maravilha! E eu quero primeiro agradecer por você ter vindo, foi ótimo, muito bom te conhecer. A gente normalmente tem impressões, né, lá do passado, em virtude das profissões que são as importantes, de quem faz sucesso, de quem ganha dinheiro. Então, quem fazia cesta lá atrás, imaginava-se que era a tia Dona de aposentada, casa. dona de casa, que no Dia das Mães eu até me lembro da Dona dos Prazeres, que todo mundo ajudava ela a entregar, porque tinha muito pedido, e era justamente essa. É a senhora que faz um pão de queijo gostoso, que aprendeu e por ali parou. Então é muito legal trazer histórias de quem optou por sair no melhor momento de um cargo corporativo, escolheu por algo que de fato você gosta e ama. Então eu acho que isso inspira as pessoas a buscarem, a fazerem o que ama, porque você vai prosperar. Sim. O continuar em algo é quando você de fato escolhe algo que tem a ver com você. Com você. E... alguma coisa que conte a sua história. Sim. Porque o que, só para fechar aí, e agora relendo toda a nossa conversa aqui, né, passando toda a nossa conversa na minha cabeça, eu acho que é isso. Eu sempre fui muito criativa e sempre fui aquela pessoa que queria algo novo, algo diferente. Então, no empreendedorismo, você não tem monotonia, não. Você não chega e tem um protocolo de liga o computador, faz isso, faz aquilo. Você tem desafios diários. Então, o que eu mais gosto do empreendedorismo é isso, são os desafios. Porque eu gosto de me sentir desafiada, porque eu gosto de vencer esses desafios. Eu gosto de transformar esse desafio em dinheiro, em propósito, em presentes. E é isso. E é muito real o fato de tê-la convidado. Você vê que até antes, né, depois que eu vi, tenho as minhas turmas, as mentorias, né, o evento que eu quero fazer, logo em seguida eu peguei o cartão e falei, oi, quero te conhecer, vem cá. Mas por quê? Porque a estética do seu trabalho encanta e o sabor também de tudo que tem ali. Então, parabéns. Muito obrigada. Continue Feliz. aí, firme e forte. Eu também fico. E até a próxima vez que você venha, né? Estaremos aqui sempre, se Deus quiser. E como sempre, eu deixo aqui na descrição como encontrá-la, o Instagram, e desejo que vocês se façam presentes na vida das pessoas através de um presente aí da Quid, se for essa a sua escolha. E até a próxima página.